Nós estivemos nos últimos meses estudando o livro Um Caminho com o Coração, do Jack Canfield. Às vezes, alguns encontros nossos, eu alterei um pouco essa ordem, mas eu considero que esse livro traz uma visão bem ampla sobre esse caminho da vida, que envolve trabalhar a nós mesmos e também nos colocarmos no mundo de uma forma realista, de uma forma a construir a nós e ao mundo de maneira, de modo mais eficiente, no sentido de nossa realização pessoal e também da contribuição com o planeta que nós vivemos. E eu vou trazer para vocês aqui o último capítulo, que ele chama Uma Grande Canção, ou A Grande Canção. E eu quero partilhar com vocês esse texto. Eu sei que às vezes a leitura pode ser um pouco cansativa, mas é tão preciosa que eu gostaria de ler para vocês alguns tópicos desse capítulo, partilhar com vocês, sempre nesse sentido, de que estamos fazendo a meditação, estamos refletindo, avaliando a nossa vida. E como é o capítulo final, o autor faz um texto que é uma verdadeira poesia. Daí a minha intenção em poder partilhar com vocês desse texto. Ok, para isso então nós precisamos nos colocar abertos, como sempre, àquilo que estamos buscando aprender, compreender e aprimorar a nossa vida. Nesse sentido, eu vou, como sempre faço, sugerir que você se coloque numa posição de meditação, acalmando a mente, inspirando, expirando, fazendo leves massagens no seu corpo, movimentando os pés, inspirando e expirando de corpo inteiro, estando presente aqui agora e dedicando esse tempo a estar com você e também a estar partilhando esse conhecimento que tantas e tantas mentes nos trouxeram desde a antiguidade, do Oriente, do Ocidente, de todos os tempos, e podemos então estar abertos a este conhecimento, a esta possibilidade de nos tornarmos pessoas mais plenas e também podermos contribuir mais com nossas comunidades e com o planeta em que vivemos. Então, enquanto você termina de se organizar para esse processo, colocando-se numa posição atenta, mais uma vez, com calma, sem pressa e dedicando esse momento a estar presente aqui e agora, agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Então você inspira, expira com calma, com serenidade, tomando consciência desse momento. E vai acalmando sua mente, acalmando seu corpo, percebendo o ambiente em que você está, percebendo como está a sua mente nesse momento. O que você sente, o que está acontecendo, o que te motiva a estar aqui. Se sentir que existe algum sentimento de pressa, de ansiedade, de medo, de impaciência, procure, antes de prosseguir no vídeo, procure entender o que é que passa, o que acontece com você, para que você possa realmente estar presente e aproveitar o máximo esse momento.
e também o texto que eu quero compartilhar com vocês. Então, mais uma vez, inspira, expira, buscando a paz, serenidade, aquietamento, buscando um senso de presença, de completude. E agradecendo pelas oportunidades que cada um de nós temos nessa vida, nessa existência, de estarmos aprendendo, compreendendo e podendo contribuir com o planeta que nos recebe aqui, nessa etapa da nossa existência. O texto que eu vou partilhar com vocês é o capítulo 22 do livro Um Caminho com o Coração, como eu já falei, e chama A Grande Canção. O amadurecimento no caminho espiritual cria para nós milhares de possibilidades. Toda a magia e encantamento das 10.000 coisas que surgem diante de nós ganha vida de uma maneira nova, quando nos colocamos plenamente neste caminho. Nossos pensamentos e sentimentos se abrem como uma paleta em expansão. Experimentamos mais profundamente tanto a beleza quanto o sofrimento da vida. E podemos ver com nossos olhos e ouvir toda a grande canção da vida. Quando não ouvimos essa grande canção, tendemos a viver apenas dentro de possibilidades limitadas, vendo o mundo somente através dos mitos populares que nos foram legados. Os empobrecidos mitos e canções da nossa cultura são vendidos em toda parte. O mito do materialismo e da possessividade, afirmando que os bens mundanos levam à felicidade. O mito da competitividade e do individualismo, causa de tanto isolamento. O mito da conquista e do sucesso, que leva àquilo que Joseph Campbell chamou de subir a escada, só para descobrir que ela estava encostada na parede errada. O mito da juventude, que produz uma cultura de eterna adolescência e imagens de anúncios, de propaganda, como o nosso modelo de realidade. Esses são mitos de avidez e de separação. As histórias da nossa cultura que querem nos fazer prender a respiração, permanecer adolescentes e imaturos, segurar nossas posses, buscar a experiência perfeita e captá-la numa fita de vídeo, repetindo sempre, sempre, uma única pequena nota da canção. Essas histórias, onde poderá nos conduzir? Sempre que tentarmos nos fixar num determinado estado e manter uma imagem, ou agarrar-nos a uma experiência, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida espiritual irão sofrer. Suzuki resumiu todos os ensinamentos do budismo em 3 palavras:
Nem sempre é assim. Quando tentamos repetir o que ocorreu no passado, perdemos o verdadeiro sentido da vida como uma abertura, um florescimento, um desabrochar, uma aventura. Todas as moléculas do nosso corpo são substituídas a cada 7 anos. A nossa Via Láctea gira como uma roda gigante a cada 10 milhões de anos. As estações mudam, o nosso corpo muda com elas. Tudo respira. E essa respiração e movimento estão todos conectados conosco. Essa interconexão oferece-nos imensas possibilidades. A vida espiritual pode abrir-nos à música magnificente ao nosso redor. Não apenas aquela música limitada pelas nossas ideias ou projetos e pelas histórias que nos retêm dentro de nossa cultura. É então que podemos tocar o mistério. Um colega que praticou profundamente o budismo durante anos obteve seus graus de mestrado, doutorado em psiquiatria, psicologia, estudando a natureza da mente. Ele também passou anos estudando cerimônias visionárias com xamãs e as práticas avançadas da tradição cristã e outras tradições místicas. Determinado a compreender as grandes religiões do mundo, começou a ler de ponta a ponta todos os diversos volumes da Enciclopédia das Religiões Mundiais. Essa enciclopédia detalhava os ensinamentos das principais religiões do mundo, cada uma delas com um sistema de crenças para milhares e milhões de pessoas durante séculos. Incluía antigas religiões dos astecas, dos aborígenes australianos, dos zulus, xamãs da Sibéria, do hassidismo da Babilônia, do shintoísmo, das escolas do budismo, uma dúzia das formas de cristianismo e centenas de outras religiões. Cada um desses sistemas tinha importantes ensinamentos sobre o bem e o mal e sobre a natureza humana. Cada um, infalivelmente, tinha uma história sobre a criação do mundo. Cada um falava de deuses, espíritos divinos e da maneira de chegar a eles. E quando eu perguntei a esse colega o que havia aprendido com essa leitura, ele disse, admirado, que não foram as religiões em si que impressionaram tão fortemente, e sim a luz que brilha através dela. Ele percebeu que todas as grandes religiões são apenas conjuntos de palavras, conceitos, cortinas puxadas sobre o grande mistério da vida. Elas são os caminhos que os grupos de seres humanos iguais a nós encontraram para interpretar, compreender e se sentir seguros diante da vida indescritível, impenetrável e sempre mutável da grande canção da vida. Como honramos esses mistérios? A partir de uma perspectiva desperta, a vida é um jogo de padrões. Os padrões das árvores, o movimento das estrelas, o padrão das estações e os padrões da vida humana, em todas as suas formas. Cada um desses padrões poderia ser chamado de uma canção e conta uma história. O universo é feito de histórias e não de átomos. Esses padrões básicos, essas histórias, os arquétipos universais através dos quais toda a vida surge, podem ser vistos e ouvidos quando estamos serenos, atentos e despertos. E à medida
que a nossa visão se abre, podemos fazer indagações extraordinárias. Quais os padrões e as histórias que nos foram reservados nessa vida? Qual a forma individual que assumimos desta vez? Quais os mitos e histórias que herdamos e quais histórias continuamos acompanhando em face deste mistério? Assim, participamos na criação da nossa história. Podemos representar os mitos pessoais do guerreiro, da deusa, do eterno adolescente, da grande mãe, do rei ou da rainha, do mestre, do escravo, do servo. Nossa vida é uma história de riqueza ou de pobreza, interior e exterior? Que histórias estamos escrevendo sobre nós mesmos? Somos a vítima, a alma perdida, o sofredor, o filho pródigo, o burro de carga, o conquistador, o mediador, o provedor ou o sábio? Afinal, que história estamos escrevendo sobre nossa vida? E essa história nós escrevemos a cada momento, a cada dia, ou simplesmente deixamos que ela vá acontecendo. Mas num certo momento, nós vamos chegar e perguntar: que história eu escrevi sobre a minha vida? Talvez no momento da partida. Então é bom que nós aprendamos a estar atentos a essas narrativas que vamos construindo sobre nós mesmos, porque no momento essa questão vai ser colocada e mesmo que a gente tente não encará-la de frente, ela vai estar lá. Bom, essa colocação é minha. Voltando aqui ao texto. Em todas as histórias, escolhemos e somos escolhidos. As circunstâncias da nossa vida nos levam a certos temas, a certas tarefas a cumprir, a dificuldades que precisamos enfrentar e a lições que temos que aprender. Convertemos isso tudo na nossa história e isso é a nossa canção. À medida que ouvimos profundamente, podemos escutar qual parte escolhemos, como criamos a nossa história diante do mistério. Contudo, precisamos perguntar: é isso que eu sou? A prática espiritual é revolucionária. Ela permite que saiamos da nossa identidade pessoal, da nossa cultura e religião, para experimentar mais diretamente o grande mistério, a grande música da vida. E a meditação é a descoberta de que o objetivo da vida sempre é atingido no momento imediato. Então não é um dia que isso vai ser construído. Você pode adiar algum projeto, você pode adiar um projeto de escrever alguma coisa, um livro, seja o que for, de construir, mas a vida é construída a cada momento. Aqui, à nossa volta, está sempre o mistério. A prática espiritual não nos pede para colocarmos mais crenças em cima da nossa vida. No seu cerne, ela nos pede para despertar e para enfrentar a vida diretamente.
Encontraremos todas as histórias às quais nos apegamos para nos proteger do sofrimento da vida. Então, eu vou até repetir essa frase porque ela vai nos levar agora a uma reflexão muito interessante. Encontraremos todas as histórias às quais nos apegamos para nos proteger do sofrimento da vida. Enfrentaremos as histórias de dor e medo, sentimento contraído do eu, que se retrai diante das inevitáveis adversidades e sofrimentos da vida. Sentiremos vazio. Sentiremos a perda na impermanência de nós mesmos e na impermanência de todas as coisas. Durante um certo tempo da prática, toda a criação talvez pareça ser uma história limitada e dolorosa, na qual a vida é impermanente, cheia de sofrimentos e difícil de suportar. Talvez ansiemos por afastar-nos de suas dores e reveses. Mas essas perspectivas são apenas a primeira parte do nosso despertar. Então não é só isso. Aí vem a segunda parte. A segunda parte da grande história do despertar não se refere à perda e nem à dor, mas encontra-se na harmonia da nossa própria canção, dentro da grande canção. Podemos encontrar paz e liberdade diante do mistério da vida. Ao despertar para essa harmonia, descobrimos um tesouro oculto em cada dificuldade e em cada desafio, oculto na inevitável impermanência da vida, na sua transitoriedade, nas perdas, nos ganhos. Está imerso esse poder na nossa criatividade. Todo processo de transformação surge uma abundância de nossas novas formas, de novos nascimentos, de novas possibilidades, de novas expressões da arte, da música e milhões de formas de vida. E somente porque tudo está mudando que essa generosa e ilimitada criatividade existe. A prática espiritual oferece a possibilidade de descobrirmos a maior de todas as histórias, a de que somos tudo e nada. É possível perceber que todas as coisas estão interligadas na criatividade e na compaixão, e repousar em meio a elas como Buda. Todas as coisas são uma parte de nós mesmos e ainda assim, de algum modo, não somos nenhuma delas e estamos muito além delas. Quando escreveu esta simples prece, abre aspas, ensinai-nos a querer e a não querer, fecha aspas, Eliot captou a possibilidade de valorizar a preciosidade de cada momento, sabendo ao mesmo tempo que cada momento logo se dissolveria na grande canção. Podemos conservar cada florescer da vida com o coração aberto e sem apego. Podemos honrar cada uma das notas da grande canção destinada a surgir e a passar com todas as coisas. A diferença entre a pessoa que está desperta e a que é simplesmente uma questão de apego ou não, a história vai nos mostrar. Assim disse Buda, o homem que não está desperto se apega a seus pensamentos e sentimentos, se apega ao seu corpo,
as suas percepções, a sua consciência e os considera como uma coisa sólida e separada do resto. E o homem desperto tem os mesmos pensamentos e sentimentos, as mesmas percepções, o mesmo corpo e consciência, mas não se apega a eles e nem os conserva. Não os considera um poder como sendo ele próprio. Então, a diferença entre a pessoa que está desperta e a que não está é simplesmente uma questão de apego ou não a uma história limitada. Vou encerrar por aqui. Deixo esse texto compartilhando com vocês como uma reflexão para a nossa meditação de hoje. Eu sugiro mesmo que, se você considerar válido, você volta, porque cada vez que a gente vê o vídeo, que a gente ouve o texto mais uma vez, novos insights, novas percepções vão surgindo e nossa mente vai ampliando o entendimento. Então, encerrando, gratidão a todos e até o próximo encontro da nossa Medita Unipaz.